Bom, meus queridos, resolvi fazer uma palestra diferente. Uma palestra, vamos dizer assim, onde nós vamos tratar de vários assuntos que são bastante comuns no dia de hoje. Nós vamos falar de o ser infeliz, né? O ser infeliz. Bom, para falar do ser infeliz, nós temos que saber o que é felicidade e infelicidade. São significados que nós damos de acordo com a vida que nós temos dentro da sociedade, de acordo com que as pessoas respondam aos nossos anseios, ou a vida se faça da maneira como nós queremos. Então, a felicidade e a infelicidade está pautada em cima desses alicerces. Primeiro, perdas. Nossa, mãe. Essa palavra perda, ela é terrível. A mente não gosta de perder. A mente não gosta da palavra perda. E eu sempre digo para as pessoas que, até para emagrecer, aquelas pessoas que pretendem emagrecer, jamais podem dizer perder peso. Porque a mente não gosta de perder. Essa palavra, para a mente, ela é um desastre. E é o que nós temos mais na nossa vida, são perdas, perdas de várias espécies. O grande problema é como lidar com as perdas. Nem sempre as pessoas estão preparadas para lidar com as perdas. E aí vem o quê? O sofrimento. E com o sofrimento vem a chamada infelicidade. Uma das grandes questões que nós temos são os relacionamentos. Deus do céu, como está difícil se relacionar nesse mundo. Haja vista as guerras que andam por aí, né? Haja vista os grandes processos que nós temos de pessoas envolvendo pessoas. Então fica muito difícil a questão do relacionamento. O relacionamento que eu falo de uma maneira geral, né? O relacionamento familiar, relacionamento social, relacionamento político, seja lá de que natureza for, o relacionamento está cada vez mais difícil, tendendo cada vez mais ao fracasso. E é claro, se você não tem um bom relacionamento, você não pode estar feliz. Principalmente se você não se relaciona bem consigo próprio, se você se coloca defeito, se você sempre se vê de uma maneira abaixo dos outros, se você não consegue acreditar em você, se você não se sente capaz, meu Deus do céu, está ferrado. Não vai conseguir absolutamente nada na vida e vai se tornar uma pessoa infeliz. Outra coisa que leva a pessoa à questão de se sentir infeliz é quando os filhos não respondem da maneira como a gente desejaria que eles respondessem. As pessoas criam os filhos, enquanto eles são bons garotos, etc. Daqui a pouco eles começam a chegar a uma certa idade, começam a agir por si só, começam a ter independência, então já não são mais bons garotos, já estão dando trabalho, uma série de coisas, quando na realidade tudo depende de orientação, tudo depende de como levar a educação dessas crianças até que se tornem homens, até que se tornem seres, vamos dizer assim, sociáveis. Né? Então, jamais esperem demais de seus filhos. Né? Crie seus filhos para o mundo, para viver. Não crie seus filhos para vocês. A maioria das pessoas criam seus filhos para vocês. Né? Querem dar boa vida aos filhos. É um erro também. Ah, não, eu vou conquistar isso que eu vou deixar para o meu filho, vou deixar isso, vou deixar aquilo. Olha, é terrível. Nós temos exemplos aí de filhos que torraram patrimônios de pais, assim, ó. Quer dizer, o pai lutou, fez o patrimônio para deixar para o filho, às vezes apartamento, uma instituição, seja lá o que for. O pai morreu, o filho torra logo, não quer saber, vai gastar dinheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, não, deem educação, deem amor, deem carinho para os filhos, mas jamais queiram que seus filhos sejam da maneira como vocês desejam, porque eles não serão da maneira como vocês desejam. E isso vai trazer sofrimento, isso vai trazer infelicidade. Né? Os nossos filhos não são diferentes dos filhos daqueles que cometem atrocidades, que cometem erros aí fora, não. Né? É um engano muito grande achar que, porque são os nossos filhos, eles são diferentes dos filhos que cometem erros aí fora. Não são, não. Deus o livre e o guarde que eles venham a cometer os erros, como a Richthofen e outros que fizeram aí barbaridade com os pais, mas todos são pessoas individuais. Todos têm os seus defeitos já estipulados. Tem filhos que guardam ressentimentos, mágoas de pai, mágoa de parente, uma série de coisas, carregam isso dentro de si. É claro, carregar ressentimento não leva a lugar algum. Né? Ao contrário, vai fazer mal para o fígado, vai fazer mal para o estômago e principalmente para a pele. Né? Faz mal para a pele. Então, até eles compreenderem isso, ou até o irmão entender isso, ou até a mãe entender isso, vai demorar muito. Talvez até uma vida não seja necessário. Mas tudo bem. Mas só para vocês saberem, não são diferentes de ninguém. Outra coisa que causa
bastante sofrimento e infelicidade são as questões financeiras. Nós vivemos numa sociedade capitalista que cada vez mais empurra-nos para o consumismo, né? Mal você comprou um telefone celular, já estão inventando outro. Então, você tem que acompanhar o consumismo, porque se você não acompanhar, você não está na moda, né? Existe a tal de moda que é ditada pela mídia e que as mulheres são as maiores vítimas dessa moda ditada pela mídia, né? Cada moda aí é ridícula. Teve uma moda aí há pouco tempo que eu vi umas meninas jovens, né? Meu Deus do céu, que coisa ridícula, né? Uma bermuda com a ponta dos bolsos aparecendo por baixo. E as garotas botam aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Outras se vestem como Beyoncé, né? Ou Beyoncé, sei lá o nome que tem, para andar, né? De ônibus e de van. Quer dizer, não dá para entender essa questão de moda. Mas, de qualquer forma, as finanças elas são muito importantes, né? Mas eu vejo pessoas gastando dinheiro à toa, comprando à toa, Deus do céu, coisa que nem vai precisar. Então é importante que tenham um controle sobre as finanças, porque a falta de dinheiro gera problemas, né? Principalmente dentro da família. É uma coisa que pode até trazer consequências desagradáveis no relacionamento, a questão financeira. Uma outra questão que faz a pessoa se tornar infeliz ou se sentir infeliz é a solidão. A pessoa se sentir solitária, a pessoa se sentir sozinha. E quando eu falo sozinha, não é porque ela está só sem ninguém do seu lado, não. Às vezes ela está acompanhada, ela tem pessoas do seu lado, mas ela se sente só, porque ela fica deslocada. O idoso, hoje, ninguém conversa com ele, né? O idoso, ele é jogado de lado como algo descartável. Ninguém quer saber dele. E o idoso também não faz por onde de se aperfeiçoar, de acompanhar um pouco a evolução das coisas. Haja vista as filas nos bancos para poder um auxiliar dizer o que eles têm que fazer no caixa eletrônico. Por quê? Porque eles não sabem mexer no caixa eletrônico, mas também não fazem nada, não se interessam para aprender como mexer num caixa eletrônico. Então a solidão também consome as pessoas, torna as pessoas infelizes. Outra coisa que faz as pessoas ficarem infelizes é a questão da opressão. Quando você é oprimido, quando você é subjugado, quando você é colocado debaixo, vamos dizer assim, do jugo dos outros, ou por necessidade, ou porque não tem para onde ir, ou porque não tem para onde recorrer. Então isso traz uma certa infelicidade, isso traz um certo desconforto, isso traz um certo descontentamento, né? Isso traz uma tristeza imensa, você ser oprimido, você ser subjugado, você ser colocado sob o controle e o poder dos outros. Uma das coisas também que traz muita infelicidade e tristeza é a questão da baixa autoestima. O indivíduo que não acredita em si, o indivíduo que olha para si e não está vendo nada, né? Como se eu estivesse olhando para mim ali e não estivesse vendo nada. Então, não é assim. Todos nós temos um valor, todos nós temos algo de bom dentro de nós, todos nós temos algo em que devemos acreditar. Nós somos aquilo que somos, não podemos querer ser o que não somos. Então, o importante é reconhecer o que você é, o valor que você tem. Por que as outras pessoas podem conseguir e você não? Né? Poxa, se todos conseguem, ou pelo menos buscam conseguir, o que impede você de ir em frente, de tentar buscar, de tentar conseguir? Afinal de contas, os dias vão passar do mesmo jeito, o não você já tem. Então parta sempre em busca do sim. Se por acaso não conseguir o sim, vai ficar do mesmo jeito que você está, porque o não você já tem. Né? Então vá em busca do sim. Então essa questão da autoestima, do amor próprio, da autoconsideração, da autovalorização, ela é muito importante para que a gente possa se sentir, vamos dizer assim, muitas das vezes realizados, felizes, né? Contentes, até com a nossa própria vida, até com tudo o que nos rodeia. Outra questão é a busca do alívio das tensões pelos vícios. Gente, buscar alívio de tensão pelo vício dá murro em ponta de faca. Vai piorar a situação. O vício geralmente leva à depressão. O vício geralmente leva a uma dependência.
O vício geralmente leva ao desespero. E eu não estou falando somente do vício de droga, é qualquer vício, seja vício tecnológico, seja vício, vamos dizer assim, de que tem que sair para shopping, tem que fazer, sempre tem que fazer isso, seja vício de jogar, seja vício de drogas, de remédios, seja lá o que for, qualquer vício, ele é pernicioso à nossa saúde, qualquer vício vai nos tornar infelizes. Não tem vício que nos torne felizes. A felicidade adquirida com vício, ela é momentânea. Quem bebe fica feliz na primeiro trago, depois acabou, né? Outra coisa também que traz infelicidade é a questão do isolamento. Aquelas pessoas que se isolam, se elas se isolam é porque já estão se sentindo infelizes. Se elas se isolam é porque elas estão ou com vergonha, ou elas não se sentem bem, ou elas não se sentem capazes. Ou seja, já tem um processo de infelicidade, já tem um processo de descontentamento, já tem um processo de autoestima também lá embaixo. Então, se isolar não é o melhor caminho que existe, porque você acaba se isolando das pessoas, você acaba se isolando do mundo, da vida, e no final vai acabar se isolando de você próprio. A questão do perdão. Essa é uma questão muito polêmica, porque quando se fala em perdão, se raciocina logo com religião. Gente, perdão não tem nada a ver com religião, né? Perdão é deixar ir as coisas, né? Doar, perdoar. Então, deixar ir. Guardar ressentimentos, como eu disse, faz mal para você mesmo, para o seu fígado, para o seu pâncreas, faz mal para o seu estômago, dá prisão de ventre, dá taquicardia, dá isso, dá aquilo. E você vive só pensando no objeto que te aborreceu, na pessoa que te aborreceu, na pessoa que te causou, vamos dizer assim, um certo desconforto num determinado momento. Talvez esse desconforto tenha sido até uma má interpretação sua, porque a pessoa pode ter falado uma coisa no sentido e você tem interpretado de maneira diferente. Então, o que faltou entre vocês, talvez o que falta, é comunicação. Estão tendo dificuldades de comunicação. Então, a questão de perdão é em benefício de si próprio, é quebrar as algemas que une você a alguém, ou por ressentimento, ou por mágoa, ou por qualquer outra coisa, né? Você está unido àquela pessoa. Não adianta. Você está unido e está unido por uma carga emocional negativa. Então, perdoar é o seguinte: deixa fluir, viva e deixe viver. Deixe fluir o rio. Não represe o rio, porque se você represar o rio, vai criar poças d'água e ali vai criar doença. A água vai apodrecer, vai criar doença. Então, deixa o rio fluir. Então, perdoe. Perdoe a si primeiro de qualquer falta, porque também não somos infalíveis. Nós cometemos faltas, nós cometemos erros dentro de um contexto social, dentro de um contexto, vamos dizer assim, de relacionamentos. Então, perdoe-se primeiro. Depois, você perdoa o outro, ou a coisa, ou seja lá o que for. Mas, de qualquer forma, jamais guarde ressentimentos dentro do seu coração. Outra coisa também é a questão da arrogância. A arrogância, ela pode trazer também infelicidade, sofrimento, porque o indivíduo arrogante, ele afasta todo mundo dele. O indivíduo arrogante, ele sofre pela própria arrogância, né? Ele arruma inimigos, ele arruma desafetos, e com isso arruma uma série de pensamentos negativos contra ele. E pensamento tem força, nós sabemos que pensamento tem força, um único pensamento tem força, né? Então, o indivíduo que é arrogante, o indivíduo que é orgulhoso demais, esse indivíduo, ele tende a se dar mal, porque ao longo do tempo ele vai cultivando uma horta de inimigos, uma horta de desafetos, uma horta de pessoas que não desejam o bem dele de forma alguma. Então acaba se tornando uma pessoa infeliz, acaba se tornando uma pessoa triste. Uma das coisas também que nos traz tristeza e infelicidade são as doenças orgânicas. Ninguém fica feliz com um parente doente, ninguém fica feliz com uma notícia de que está doente, ninguém fica feliz em ficar limitado por causa de uma doença. Então, é claro, nesses momentos é que essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa de orientação, ela precisa de um suporte amigo, ela precisa, às vezes, do apoio dos parentes, do apoio dos amigos, para poder vencer aquela dificuldade. Principalmente, meus queridos, quando se refere à doença de natureza psíquica, que ninguém acredita, né? Hoje nós temos um monte de nome aí, né, que é para inventar, e está se inventando cada vez mais novas doenças, para dar um rótulo. Então nós temos aí transtorno bipolar,
síndrome disso, síndrome do pânico, borderline, mas não sei o quê. E o pior não é isso. O pior é que existem pessoas que se entregam tanto a esse estado mórbido que você vê disputas, né? Um quer ter síndrome do pânico mais do que o outro. Então chama tem até os nomes bonitos, panicados ou panicatos, sei lá, tem os nomes aí, né? As pessoas, coitadas, que sofrem do transtorno borderline, também tem uns que querem ser mais borderline do que o outro e ficam mostrando as automutilações, né? Então, meu Deus do céu, é assim uma loucura completa, né? Uma loucura completa. Quando, na realidade, essas criaturas, elas estão infelizes, elas não estão felizes. Não é possível que uma pessoa que seja borderline esteja feliz. Não é possível que uma pessoa que sofra de síndrome do pânico esteja feliz. Não é possível que uma pessoa que seja bipolar, ou seja lá o que for, esteja feliz. Não é possível que uma pessoa que sofre de transtorno obsessivo compulsivo seja feliz. O que elas precisam é de muito amor. E, por incrível que pareça, essas criaturas, porque não apresentam lesões, vamos dizer assim, corporais de doença, como um câncer ou como outra coisa qualquer, elas são deixadas de lado, frescura, é isso, é aquilo. Não, elas precisam de amor, ela precisa de suporte, ela precisa de carinho, né? Ela precisa de orientação, ela precisa de apoio. Então não é hora, às vezes, das pessoas cuidarem de si, é hora de dar apoio, seja filho, seja esposa, seja outro qualquer parente, mas é hora de dar apoio. E o que nós vemos é o quê? A individualidade. A individualidade. Ninguém está se importando com ninguém. Então, doença torna as pessoas infelizes, né? Torna e torna mesmo. Uma outra coisa também que traz infelicidade é o desemprego. Quem é que gosta de ficar desempregado? Deus do céu, o indivíduo tem a família, tem filhos, né? E ganha o pão de cada dia dele ali dentro da sociedade competitiva, dentro de uma sociedade consumista, e de repente essa criatura perde o emprego. Como é que ele vai ficar? Vendo a família dele passar necessidade, vendo a esposa passar necessidade. Se não tiver casa, vai estar morando numa periferia, né, no meio de um poder paralelo, de uma série de coisas, passando por sérias privações. Então, como esse indivíduo vai se sentir feliz se ele está desempregado, está vendo os seus passando por dificuldades, né, às vezes sem ter até o que comer. Então, causa infelicidade, causa tristeza. Outra coisa que causa tristeza e infelicidade é a carência. O indivíduo que é carente, aquele indivíduo que precisa de amor, aquele indivíduo que precisa de carinho, de afeto, de atenção, né? Ele precisa disso para se sentir bem, ele precisa dessa motivação, ele precisa dessa alegria, ele precisa disso. Mas, na realidade, mais uma vez, a gente bate na tecla. Ninguém está preocupado em dar amor. Todo mundo quer receber amor, todo mundo quer receber carinho, todo mundo quer receber afeto, mas dar está muito difícil. Está muito difícil, a não ser que tenha um interesse, às vezes, por trás. Aí todo mundo dá amor, né? Eu amo você, meu Deus do céu, como eu amo você, que maravilha, né? Então, o que nós temos, na realidade, é isso. As pessoas carentes, elas acabam infelizes também. As pessoas dependentes, que têm que suportar situações, às vezes, por uma questão de dependência, seja dependência amorosa, né? Dependência emocional. Então, tem uma dependência amorosa e suporta tudo, que está sempre na esperança de que o outro vai mudar, de que o outro vai melhorar, de que o outro vai se tornar aquilo que ela acha que ele vai se tornar. E não vai. Não vai. Ninguém muda de uma hora para outra, queridos. Jamais acredite que uma pessoa muda de uma hora para outra, porque não muda. Não é assim que acontece a mudança. Às vezes tem que acontecer alguma coisa muito drástica na vida da pessoa. Às vezes tem que acontecer alguma coisa bastante, sei lá, né, traumática, para que ela, às vezes, pense em mudar. Então, as pessoas carentes, elas sofrem muito, porque estão sempre mendigando amor, estão sempre querendo carinho, estão sempre querendo atenção. Então, como não recebem, acabam sofrendo. A questão do sexo. Meu Deus do céu. Eu fiz até uma palestra falando sobre sexo. A questão do sexo é poderosa. Por quê? O homem, ele nasce com dois instintos, vamos dizer, bastante significativos na sua vida. E todos os dois estão relacionados à sobrevivência. Um é a fome, né? E a outra é o sexo, para dar continuidade à espécie, a sobrevivência da espécie. Uma é a sobrevivência pessoal, a outra é a sobrevivência da espécie. Mas o sexo, ele tem
vamos dizer assim, no seu bojo, uma grande gama de sofrimento. Por quê? Por causa dos possíveis traumas, por causa de todo o histórico que o indivíduo tem a respeito do que seja um relacionamento sexual, né? Então, claro, se o indivíduo não tem um relacionamento sexual contento, se o indivíduo não consegue ter aquele relacionamento sexual que, na fantasia dele, ele poderia ter, ele acaba se sentindo infeliz, ele acaba se sentindo frustrado, e a frustração leva ele a um completo estado de infelicidade, de tristeza e, quiçá, depressão. A questão da velhice. Tem gente que não se convence em ficar velho. Queridos, tudo nessa vida tem início, meio e fim. Tudo termina, tudo acaba. As estrelas acabam, os eletrodomésticos acabam, eu acabo, vocês vão acabar, um carro acaba, ou seja, tudo acaba nessa vida. E todo ser vivo também acaba, também tem o seu ciclo e chegar ao final. A grande questão é que as pessoas que não se convencem de que vão ficar idosas, de que vão ficar velhas, que a pele vai enrugar, né? Que vai perder a sua estrutura física, não vai ser mais aquela estrutura, elas sofrem muito por causa disso. E haja plástica, né? Haja plástica. Aí fica assim, né? Fica desse jeito, né? Você olha assim, meu Deus do céu, quem é aquele alienígena? Não, né? Mas por quê? Por causa do sofrimento. Por causa do sofrimento. Né? Então, as pessoas que não se convencem da velhice, não aceitam a velhice, elas acabam ficando infelizes no final. Uma outra coisa é o abandono, a sensação de abandono. Tem pessoas que têm trauma de abandono, desde pequeno foi abandonado pelos pais, ou foi abandonado pela mãe, ou foi abandonado em algum instante da sua vida, e carrega esse trauma consigo e tem pavor de ser abandonado, tem pavor de ficar sozinho. Né? Já viram pessoas que não conseguem dormir sozinhas? Pessoas que têm pavor de ficar sozinhas, tem que estar sempre acompanhando por alguém? São essas pessoas. Elas têm medo de abandono, porque o abandono é, vamos dizer assim, retrato de infelicidade em suas vidas. A submissão, eu já falei. As pessoas que se submetem ou porque precisam sobreviver, ou porque estão numa zona de conforto, não querem sair de uma zona de conforto, porque sair de uma zona de conforto dá trabalho e as pessoas não querem trabalho, né? Ou se submetem porque têm filhos, têm uma série de coisas, mas se submetem e vão levando a vida, né, aquele teatro, mas na realidade, lá no fundo, são infelizes. E essa infelicidade pode se traduzir por problemas psicossomáticos diversos. Né? Pessoas também que se sentem infelizes são as pessoas que são extremas nas suas emoções. Elas se entregam às emoções num extremo gigantesco que acaba consumindo o seu processo de alegria e de felicidade. Elas se irritam facilmente, elas perdem o controle facilmente. Então, elas se, vamos dizer assim, enfurecem facilmente. Como que uma pessoa que tem um comportamento dessa natureza, ela vai conseguir ser feliz? Não. No final, ela acaba se sentindo bastante infeliz. Né? Outra coisa são aquelas pessoas controladoras. Né? Pessoa controladora que quer controlar tudo, quer assumir tudo, quer controlar pessoas, quer controlar parentes, quer controlar amigos, quer controlar, quer estar no comando de tudo. Essas pessoas são infelizes. Se ela perder o controle sobre alguém, ela fica louca. Ela fica louca. Né? Então são pessoas totalmente instáveis. São pessoas que não são felizes, porque a pessoa que é feliz, ela não quer controlar ninguém. Eu sempre digo o seguinte, olha, um casal. Você tem um casal. Né? Enquanto um está amando o outro, está acreditando no outro, está tudo muito bem, está tudo legal. Mas no momento em que um fica inseguro, no momento em que um perde a confiança e quer controlar o outro, começa o problema. Porque no momento que ele fica seguro, ele perde a confiança, ele vai querer controlar o outro. E quando ele vê que não consegue controlar o outro, acabou. Esse relacionamento vai tender ao fracasso. Porque vai querer controlar o telefone, vai querer controlar o horário, vai querer controlar tudo do outro. O outro vai se sentir oprimido, vai se distanciar cada vez mais. Então, vai tender ao fracasso e vai levar essa pessoa controladora ao
processo de infelicidade. É uma das grandes coisas que existe hoje, que está afastando as pessoas, é a tecnologia. A tecnologia está afastando as pessoas, porque antigamente você escrevia carta, antigamente você colocava suas emoções na carta, né? Então você escrevia carta, você enviava telegrama, você telefonava para os seus amigos. Hoje em dia não. Hoje em dia você passa um SMS, hoje em dia você passa pelo Facebook, mas você não tem a relação pessoal ali, olho no olho, tete a tete com a pessoa. Então está se perdendo muito, né? A tecnologia está afastando as pessoas elas falam muito menos entre si, elas se abraçam muito menos, o calor humano está ficando cada vez mais distante. Então você tem pessoas, vamos dizer assim, virtuais, como nós temos aqui amigos virtuais no Facebook, que você nunca viu, são apenas amigos virtuais, né? Então, se você morrer, aquela quantidade de amigos que você tem no Facebook não vai nem três. Entendeu? Infelizmente, as pessoas estão se afastando, né? Nós estamos ficando isolados. E isso, por incrível que pareça, está nos trazendo sofrimento e fazendo com que muitas pessoas se sintam infelizes. E talvez o último dos vilões, porque existem vários. Eu peguei alguns para nós fazermos essa palestra de brincadeira e abordarmos alguns assuntos. É o medo. Deus do céu, como tem gente com medo. É claro que a mídia, os governos, tem muito a ver com isso também, né? O governo usa uma tríade, né? Cria o problema, vê a reação do povo e dá a solução. Isso já é usado há muito tempo, né? Há muito tempo, né? Toda forma de governo mundial utiliza isso. Ele cria o problema, vê a reação do povo e dá a solução, vê que solução vai fazer, né? Mas nós estamos com medos irracionais. Medos irracionais. As pessoas que sofrem de medos absurdos, né? Por exemplo, se você está com a dor na perna, você está com a dor na perna. Se você cortou a sua perna, você cortou a sua perna. Mas o medo, onde é que ele está localizado? Aonde? Ele é real? Não. O medo é o significado. O medo é uma interpretação. Ele é real? Não. O sintoma que ele provoca é mas ele não é real. O medo é algo irreal, né? Você ter medo é natural, uma defesa do organismo, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu sou motociclista, eu saio de moto, toda vez que eu pego minha moto, eu tenho um certo medo. E graças a Deus que eu tenho, porque isso me faz ficar vigilante. E o dia que eu perder o medo, achar que eu sou todo poderoso, eu estou ferrado, né? Eu vou me lascar, como se diz, né? Então, não. Então, eu agradeço esse medo. Eu fui paraquedista também, quando chegar na porta do avião, você sentia um certo medo, mas você se lançava. Então, esse é um medo natural, é um medo normal. Agora, aquele medo que te paralisa, aquele medo que te escraviza, é outra coisa. Então, jamais permita que o medo te escravize. E por incrível que pareça, a única maneira que você tem de vencer o medo é enfrentando ele. Então você vai suar, você vai tremer, você vai ter náusea, você vai ter vontade de vomitar, mas você tem que enfrentar aquilo que você teme. Você tem que buscar meios, auxílio, para enfrentar o que você teme, porque senão você fica escravo do medo. O medo escraviza. E você vai se tornar uma pessoa infeliz, né? Então procure sempre buscar soluções para os problemas das suas vidas. De todos esses problemas que eu falei, perda, relacionamento, filhos, finanças, tudo tem solução, queridos. Tudo tem solução. Tudo tem um tempo na vida. Não adianta ficar reclamando, chorando, se lamentando, jogando palavras negativas em cima das situações que vocês estão vivendo, porque vai piorar a situação. Também não adianta dizer, não, eu vou fazer aqui uma mentalização, pensar positivo. Isso não vai adiantar. O que vai adiantar é você se lançar. É você ir em busca do que você quer. Joga o teu coração naquilo que você quer. A situação está difícil? Tá. Mas vamos buscar possibilidades. Vamos buscar soluções. Ao invés de ficar parado, chorando, se lamentando, pronunciando palavras negativas a respeito da situação que você está vivenciando. Isso é que não vai adiantar. Ao contrário, vai piorar. Porque você vai se sentir cada vez mais infeliz.
vai se sentir cada vez pior dentro daquele processo que você está vivenciando. Eu sempre digo assim, você está se sentindo no fundo do poço? Tá. Então sinta-se no fundo do poço, mas no fundo de um poço de alegria, de felicidade, de ressignificação da sua vida, de modificação de estrutura da sua vida, certo? De modificação de estrutura do seu espírito de luta. Isso sim, é isso que tem que ser feito, né? Jamais se lamentar do que está acontecendo. Se está acontecendo, já está acontecendo. A realidade é aquela, não tem outra. Não adianta buscar outra realidade porque não existe. A realidade é aquela que está diante dos seus olhos, é aquela que você está enfrentando. Então você tem duas escolhas. Ou você enfrenta aquela realidade contrariado, sofrido, ou você enfrenta aquela realidade no peito da raça, é isso mesmo, vou botar para quebrar, virar cambalhota e acabou. Entendeu? Então, não é fácil. Não é fácil. É uma questão de treinamento. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil, não. E jamais será fácil. Agora, é uma questão de treinamento. Então, treine bastante. E só vão treinar quando a situação estiver difícil. Quando a situação está fácil, ninguém vai treinar nada, está tudo correndo bem. Então, a hora de provar que vocês podem mudar uma situação é quando a situação estiver difícil. Então, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, analisem cada detalhe, veja aonde cada um de vocês se enquadra, para que vocês possam lidar melhor com as situações. Lidando melhor com as situações, vão trilhar o caminho da alegria, da realização e da felicidade. Muito obrigado, desejo tudo de bom para vocês e espero que essa simples palestra que eu fiz aqui brincando, sem roteiro, sem nada, consiga chegar até a mente de alguns para transformar suas vidas. Um abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado.